mais um episódio do nosso Proporcast. Aqui a gente desmistifica a ciência e traz informação de qualidade para você assumir o controle da sua saúde. E hoje nós vamos falar de um tema que gera muita polêmica. Expectativa de vida aumentou, as coisas mudaram, mas tem um tema que continua sendo tabu ainda. Gestação após os 35 anos. Quais são os riscos, quais são os mitos e verdades sobre esse tema tão importante? E para falar sobre isso, nós temos aqui, mais uma vez, a doutora Andréia Sapienza. Ela é ginecologista pela USP e diretora médica da Tribe MD. Andréia, prazer te receber aqui. Muito obrigada, Juliana. Prazer é meu de estar aqui mais uma vez, para a gente conversar sobre um tema super importante e que está em alta, né? Que é a gestação a partir dos 35 anos. Não, é excelente, né? Porque assim, essa questão, sempre a mulher trouxe muito esse ônus da questão da gravidez. Por que 35 anos é um marco, assim, na medicina? Ótima pergunta. 35 anos é um ponto de desenvolvimento do organismo da mulher onde a gente começa a ver algumas mudanças importantes. Uma delas é que começa a reduzir a fertilidade a partir dos 35 anos, de uma forma progressiva. Lógico que não é assim do dia para a noite, mas a gente vai ver taxas cada vez menores de fertilidade a partir dessa idade. E a segunda questão é que nessa idade começa a ser mais prevalente algumas doenças, algumas comorbidades, como diabetes, hipertensão, doença tiroidiana. Então, por ser uma idade que vai começar a ter essas mudanças, ela é importante de olhar com mais atenção, com mais vigilância, com mais cuidado. A gente tem um limite até quando a gente pode engravidar? Como é que isso funciona? Cada faixa etária tem um risco, uma chance diferente de engravidar ou não? Tem sim, Juliana, tem sim. Então, assim, o nosso limite, né? Eu brinco assim, mulheres têm data de validade, que é o dia da menopausa, né? Então, nós nascemos com uma quantidade de óvulos determinadas, que vão ser ovulados até o último, né? E esse último vai acontecer na época da nossa menopausa. E a menopausa vai variar de mulher para mulher, mas entre os 45 e 55 anos, ela deve ocorrer. Então, a gente pode engravidar até esta faixa etária. Lógico que para cada mulher isso vai variar. E as chances de engravidar elas vão reduzindo progressivamente, como eu falei. Só para você ter uma ideia, por volta dos 25 anos, a gente tem de 20 a 25% de chance de engravidar por ciclo, né? Ciclo menstrual. Depois, por volta dos 35, esse risco vai ser um pouco maior e a fertilidade reduz para 10 a 15%. E a partir dos 40 é menor do que 10%. Então, ela não é impossível, mas ela vai se tornando menos provável de ocorrer uma gestação espontânea. Tá, então assim, passando o tempo, nosso relógio biológico vai rodando, Vai avisando. reduz o risco de uma gestação espontânea e tendo essa gestação mais tardia, quais são os principais riscos? Eles começam a ficar mais altos também, né? Então, da mesma forma que reduz a chance de engravidar, aumenta o risco de algumas doenças, né? Aumenta um pouco o risco de prematuridade, o risco de parto cesárea, então a chance do parto vaginal, do parto normal, ela vai reduzindo, tanto pela questão das comorbidades estarem presentes, mas também pelo próprio processo. Aumenta os riscos de cromossomopatias, que são as síndromes, por exemplo, como síndrome de Down, que é a cromossomopatia mais digamos, mais famosa, mais conhecida, que é a trissomia do 21, e outras cromossomopatias também podem ocorrer. E tudo isso porque, assim como o nosso organismo como um todo, os gametas, que é o óvulo e o espermatozoide, eles vão envelhecendo. Então, ocorre maior chance de erros durante o processo de divisão celular. E, com isso, maior chance de ter essas alterações. Interessante, você tocou num ponto, você falou os espermatozoides também. Sempre a gestação tardia fica aquela questão em cima da mulher, né? A mulher não pode ter filhos, dificulta, fica mais difícil, não pode. E nada se fala pro homem, né? O homem é o imortal, o super-homem. Como é que funciona? O homem também tem dificuldade para engravidar mais tarde? Ou ele também tem riscos associados? Como é que é essa questão? Também tem. E por isso, Juliana, que é importante a gente avaliar sempre o casal, né? Então, assim, se é um casal composto por um homem e uma mulher, a gente tem que avaliar as duas questões.
ou também, se forem, né, um casal homoafetivo, quem que vai engravidar, se forem 2 mulheres, ou quem vai ser a pessoa que vai gestar, se forem 2 homens. Então, a gente sempre tem que conversar com o casal. A saúde do casal, quando a gente fala de um casal homem e mulher, ela é importante na fertilidade dos 2 lados. Então, o homem, ele não tem esse prazo de validade como a mulher, né, que realmente em determinado momento interrompe a capacidade de engravidar. Ele vai ter uma capacidade de ter filhos mais prolongada, mas ele também envelhece, então a qualidade do espermatozoide muda. E uma coisa que impacta profundamente nos homens é o estilo de vida. Então a gente aposta muito na mudança do estilo de vida, né? Sempre pensando no estilo de vida cada vez mais saudável, porque os espermatozoides são super sensíveis a isso. Então, um homem que é mais obeso, que tem uma dieta mais inflamatória, que fuma, bebe, usa medicações, substâncias, tudo isso vai influenciar na qualidade do espermatozoide e tornar mais fácil ou mais difícil uma gravidez futura. Então, a gente vê assim na prática, é muito interessante. A gente faz um espermograma, então a gente vê não só quantidades, mas a viabilidade do espermatozoide. A gente muda o estilo de vida, né? Orienta a pessoa, ela faz essas mudanças e quando a gente repete o espermograma, a gente vê uma melhora significativa. Então, o homem também tem que participar. Tanto independente da idade, né? Mas quando o casal quer engravidar, ele tem que participar dessas mudanças, ou também ao longo da vida, porque isso vai ocorrer, né? Uma redução da fertilidade também por parte deles. Entendido, vou esse aspecto, né, também. Então, o homem também tem seu papel nesse processo, né? Precisa Então, participar. os casais, independente da conformação do casal, as 2 partes têm um papel importante nesse processo, né? A gestação é parte de 2 pessoas sempre, né? Então, é importante isso. E no aspecto assim, quais seriam os principais riscos? Você falou um pouco das cromossomopatias, mas quais seriam os principais riscos para a mãe nesse processo da gravidez mais tardia? Eu acho que os principais riscos, além, né, das questões de malformações ou questões genéticas, é mesmo a prevalência das doenças. Então, a gente sabe que ao longo da vida, então, você melhor do que ninguém, né, que é cardiologista, sabe que se tiver mãe e pai hipertenso, a chance de ter hipertensão é praticamente 100%. Mas ela vai ocorrer em determinado momento. Se a paciente é mais jovem, ela talvez não tenha hipertensão naquele momento, porque ela ainda é jovem, mas quando ela chega lá próximo aos 40, já deu muito tempo para essa hipertensão aparecer. Então, as comorbidades são mais frequentes. E aí, quando a gente fala de comorbidades, a gente vai falar um pouquinho de risco da gestação, né? Então, as pessoas falam assim, será que a partir dos 35 já é uma gestação de risco? E não necessariamente, né? Acho que esse é um ponto importante. Tem várias pacientes que vão ter gestações de baixo risco, ou de risco habitual, né, que a gente chama, e outras vão ter de alto risco, até porque o risco ele vai se modificando ao longo do pré-natal. Ela pode ser de um risco habitual inicialmente e aparecer alguma coisa ao longo do pré-natal que torne ela de alto risco. Então, é uma classificação dinâmica, a gente não consegue determinar sempre, a todo momento, se vai ser ou não. Então, nessas gestações que são mais tardias, a gente tem que ficar de olho porque tem uma prevalência de doenças maior. Então, pode ser de alto risco, mas não necessariamente todas são, né? Então, muitas delas vão ocorrer naturalmente. Eu tive até dando um exemplo, né, uma paciente que teve uma gestação espontânea, a primeira dela foi com 41 anos, ela não demorou para engravidar, teve uma gestação super tranquila, e depois engravidou novamente com 44 anos, também espontaneamente. Então, assim, é possível engravidar espontaneamente, ter uma gestação muito tranquila, mas a prevalência, a frequência é menor do que uma paciente mais jovem. Mais jovem, né? Tem muita essa questão metabólica, né, na paciente. Sim. Natural. A gente os anos vão passando, a gente fica naturalmente mais propenso a ter questões metabólicas, né? Resistência insulínica, hipertensão, aí distúrbio tireoidiano, que é uma coisa super comum na mulher com uma idade mais avançada, né? 35 anos é muito jovem, hein? Mas, isso, é por isso que eu passei. A gestação ainda é jovem. Muito mas jovem. É uma questão de prevalência, né? Então, por exemplo, doenças tireoidianas, a gente sabe que o pico da incidência é entre os 30 e 40. Então, a partir dos 35, se você tiver uma tendência genética, provavelmente já vai ter aparecido, né? E aí a gente vai controlar e levar essa gestação o melhor possível. E como é que, assim, essa questão do manejo, assim, da gestação, a mulher engravidou mais tardiamente, o pré-natal é diferente, os exames são diferentes, como é que isso funciona? Não, o pré-natal, ele é
Exatamente igual. A gente vai ficar com mais vigilância, né, observando se aparece alguma coisa, mas ele não precisa mudar nem em termos de frequência de consultas ou de acompanhamento, nem de exames. Porque o pré-natal, o objetivo dele é prevenção, né? É a gente conseguir predizer ou prever algo antes de acontecer, e com isso tomar alguma conduta que minimize o impacto na gravidez, seja para o bebê, seja para a mãe. Então, a gente vai ter uma vigilância, mas ela é muito parecida. O importante é a gente identificar precocemente se essa gestação se tornou de alto risco. E aí sim, dependendo da condição, aí a frequência e o pré-natal vai ser modificado. Mas seria assim qualquer idade. E o que faz essa gestação mudar de um risco habitual para um alto risco? A presença de uma comorbidade, então pré-eclâmpsia, que é a doença hipertensiva específica da gravidez, a hipertensão crônica, diabetes, doença tiroidiana. Se a gente identificar os exames de pré-natal que tem um risco para prematuridade, né, um sangramento genital que veja uma placenta com um processo de placentação alterado. Então, tudo isso são coisas que a gente determina tanto com exames de pré-natal quanto com o histórico da paciente, se a gestação se classifica logo do início ou ao longo do pré-natal numa gestação de alto risco. E aí, para cada condição, a gente tem uma conduta diferente. Aí ela vai variar de acordo com o diagnóstico. Nesse processo do planejamento, assim, porque é cada vez mais comum a gestação mais tardia, né? Depois dos 30, 35 anos, natural, a gente trabalha, estuda, tem uma série de coisas, né? E aí é natural que a gente acabe atrasando um pouco esse processo. E uma das coisas, né, quem normalmente tem filho mais tarde, é que a pessoa se programa melhor, né? Do ponto de vista de carreira, do ponto de vista de vida. E é uma escolha, né? A pessoa tem esse direito de escolher o momento que ela se sente preparada e adequada para a maternidade, para engravidar. E como é que funciona essa questão desse planejamento em relação à gravidez? Eu vou querer engravidar daqui a um tempo. Quanto tempo antes eu tenho que começar a me preparar, a buscar uma consulta médica? Como que a gente faz isso? Perfeito, excelente pergunta, Juliana, porque isso é uma coisa que a gente cada vez mais quer que os pacientes, né, que as mulheres tenham isso em mente, que é o planejamento. A melhor coisa é que a gravidez seja planejada, porque dá tempo da gente fazer tudo que a gente pode para ter o melhor desfecho dessa gestação. Então, em geral, como a mulher vai quase todo ano na consulta de rotina ginecológica, a gente sempre pergunta, está planejando engravidar? Como estão os planos? Para quando é? Porque o ideal é a gente começar 1 ano ou 6 meses antes. O que significa isso, esse planejamento? A gente faz uma consulta que se chama pré-concepcional. Ela é uma consulta muito semelhante a uma consulta de pré-natal, né, inicial, uma primeira consulta, e o objetivo é a gente identificar se tem fatores de risco, coisas que a gente pode fazer antes dessa paciente engravidar. Então, a gente avalia questões que falam sobre fertilidade, mas a gente avalia também, por exemplo, status sorológicos. É uma paciente que não está imunizada para rubéola. E rubéola é uma vacina que a gente não pode tomar na gestação. Ali é o momento da gente fazer a vacina, manter o anticoncepcional para essa paciente ficar imunizada e, portanto, prevenir a rubéola na gravidez. Então, esse é um exemplo clássico. Porque a rubéola pode trazer várias complicações na gravidez, né? Malformações, problemas funcionais. Então, tudo que a gente pode fazer antes, a gente aproveita esse ano anterior para isso. Outra coisa importante, fazer um bom aporte de ácido fólico, porque o ácido fólico é uma vitamina que é capaz de prevenir uma malformação no bebê, que é do fechamento do tubo neural. Então, se a gente consegue fazer isso antes de engravidar, é o ideal. Tem que começar pelo menos 3 meses antes. Então, é uma oportunidade da gente identificar riscos, né, tratar doenças que não estão tão bem controladas, né? A gente estava conversando um pouquinho aqui antes, por exemplo, hipertensão. A hipertensão pode estar bem controlada, mas não é todo medicamento que pode usar na gravidez. Então, será que esse já não é o momento de eu fazer a troca do medicamento, controlar a hipertensão com um medicamento adequado na gestação e iniciar ali uma gestação de uma forma mais tranquila, né? Então, tudo isso é possível fazer na consulta pré-concepcional. Interessante. Nesse ponto ainda do pré-concepção, né? Também demoramos para engravidar, tudo isso. Aí tem os métodos anticoncepcionais, né? Que são usados até a pílula, o Implanon, o DIU. Como que é? Quanto tempo antes tem que parar? Se eu usar DIU, isso vai prejudicar a chance de eu engravidar? Como é que funciona, André?
Esse é um tópico muito interessante. A maioria, grande maioria dos anticoncepcionais, ela não altera a fertilidade de base, né, que a gente chama. Então, assim, na hora que você suspende, teoricamente, o mês seguinte você já está fértil, com a mesma fertilidade que você teria se não tivesse usado o anticoncepcional. Com exceção de um anticoncepcional, que é de depósito, que é o trimestral, né, à base de progesterona, que ele pode ficar depositado por mais tempo do que o habitual e com isso demorar para a fertilidade retornar, mas essa é a única exceção. A grande maioria suspendeu, já está com a fertilidade esperada para aquele momento. O que a gente fala? É que muitas vezes a mulher, ela começa a vida sexual, começa um anticoncepcional e ela nunca testou a fertilidade dela, então ela não sabe se ela é fértil ou não, se ela tem algum problema. E aí, quando suspende, pode se deparar com uma dificuldade de engravidar, mas não foi causada pelo anticoncepcional, foi causada por outros motivos que já estavam ali, mas que nunca tinham sido testados. E uma segunda coisa importante é que ao longo do tempo a gente vai perdendo fertilidade. Então, se você começa um anticoncepcional com 20 e poucos anos, mas você vai querer engravidar com 35 anos, essa fertilidade já não é a mesma dos 25. Então, na hora que você suspende, você já tem os impactos da idade também. Então, o que a gente fala o anticoncepcional não altera a fertilidade, mas você vai iniciar com a fertilidade que você deveria ter naquela idade e para sua condição. Tá. Então temos, tá vendo, gente? Mito e verdade, né? Porque a gente é médico, a gente sabe, mas a gente ouve muito isso. Não engravida porque tomou anticoncepcional há muito tempo, Muito né? raro ter um impacto. Tem todos os mitos e verdades aí sobre a gestação. E no aspecto assim, das doenças, né, mesmo que a gente tem, condições aí que são muito frequentes e uma condição que está cada vez aumentando mais pelo nosso estilo de vida, que é a resistência insulínica, o desdobramento do diabetes. Como que o diabetes gestacional, que é mais frequente nessas gestações mais tardias, pode impactar tanto na mãe quanto no bebê? Isso é muito importante. O diabetes gestacional, a gente fala que ele é uma alteração do metabolismo, né, da glicemia, do açúcar no sangue, independente do grau, né? Então, fora da gravidez, a gente tem as pessoas que são normais, aquelas que são pré-diabéticas, né? E as diabéticas mesmo. Na gestação, pré-diabético já é classificado como diabetes gestacional, porque ele pode ter um impacto principalmente sobre o feto. Então, o que pode acontecer? Pode gerar um aumento do líquido amniótico, um aumento do crescimento do bebê e uma dificuldade na oxigenação desse bebê que não é detectada pelos exames de vitalidade fetal habituais. Então, ela é mais silenciosa. O que nos garante que esse bebê está bem é o controle glicêmico. Então, é importante a gente determinar se tem ou não diabetes gestacional e tratar adequadamente. Bem tratado, a gestação ela ocorre naturalmente, o bebê nasce saudável e a mãe também. Mas o diabetes gestacional, ela levanta ali um alerta de que aquela mulher tem um risco aumentado de ter diabetes ao longo da vida. Então, já é um sinal, né? Porque existe um aumento da resistência periférica à insulina, que ele é normal da gestação, mas por que algumas desenvolvem diabetes e outras não? Aquelas que desenvolvem têm alguma coisa já de base que não aguenta esse aumento da resistência fisiológica da gravidez. Então, a gente tem que ficar de olho. Pode ser uma paciente que lá na frente vai desenvolver diabetes. Sei, perfeito. Nesse processo também, em relação ao tipo de parto, né? É uma dúvida muito comum que as pessoas falam, se engravidou mais tarde, vai ter que ser obrigatoriamente cesárea. Não, isso é um mito, não é verdade, Juliana. Na verdade, o que determina o parto cesárea, assim, a rigor, é ter uma indicação obstétrica, ter alguma coisa que contraindique o parto vaginal. E não necessariamente uma doença como hipertensão, diabetes, até cardiopatias contraindica o parto vaginal, né? Inclusive, muitas vezes é melhor o parto vaginal, né? Exatamente. Tem uma recuperação melhor, enfim. O importante é o obstetra e a paciente saberem que vão ter alterações que precisam ser cuidadas durante o trabalho de parto. Mas a gente vê, até pela frequência de comorbidades, as taxas de cesárea maiores, tá? E o parto espontâneo também com taxas um pouco reduzidas, que pode ser relacionado com a idade, mas que a gente não tem assim, uma evidência muito clara de que seja isso. Então, as taxas acabam sendo maiores, mas não contraindicam parto vaginal. Pelo contrário, tem tudo para ter um parto vaginal. Parto vaginal, olha, ocorrer.
Eu sou uma, né? Eu ainda não tenho filho, então assim, eu optei por essa gestação mais tardia. E uma das coisas que todo mundo que acho que pensa nisso é a questão assim, e aí, eu devo congelar óvulos, sim ou não? Quando isso deve acontecer? Esse tópico é super em alta e a gente também tem conversado bastante. Existem duas grandes indicações. Uma é a própria idade, né? Porque como a gente estava conversando, o óvulo ele vai envelhecendo, então a qualidade do óvulo ela muda, além do número também reduzir. Então é importante que a gente faça o congelamento do óvulo antes dos 35 anos, porque a partir dos 35 anos a gente vai perder em qualidade e quantidade. Qual a idade ideal? A gente fala que sim, entre os 30 e os 35 anos seria a idade, digamos, máxima, né? Que a gente não deveria deixar ultrapassar isso, né? Mas se a mulher já determinou, olha, eu vou adiar essa questão da maternidade, eu ainda não tenho certeza e pode ser que eu queira mais para frente, é uma boa oportunidade de ver. É sempre bom, olha, ainda não tenho um parceiro, quero esperar esse momento, mas eu já vou congelando os óvulos para que quando eu decidir, eles estejam assim, estejam mais jovens, mais saudáveis do ponto de vista de fertilidade. Uma outra indicação importante são aquelas pacientes que passam por tratamentos tóxicos para o ovário. Um exemplo são as quimioterapias. Então, uma paciente que teve uma doença hematológica, né, oncológica, um linfoma, leucemia, ou teve algum tipo de câncer, né, de tumor sólido que precisou de quimioterapia, a gente orienta a fazer o congelamento do óvulo antes de se submeter a esse tratamento, para que ela não perca, né, a fertilidade por conta da terapia. Esse é um ponto, acho que é um tópico, assim, importantíssimo, né? Porque a gente também vê um aumento da incidência das doenças oncológicas na população cada vez mais jovem. Então, vai ter muita mulher que ainda não gestou, não engravidou e que pode enfrentar um câncer, né? Isso não necessariamente vai acabar com as oportunidade dela no futuro de ter uma gestação. De ter uma gestação, exatamente. Desde que tenha planejamento. Exatamente, por isso que o planejamento é tudo. E aí a gente, como, né, ginecologista, sempre é muito importante, né, a gente conversar com as pacientes sobre esse tópico. Mesmo, não, está muito distante, às vezes a gente atende pacientes muito jovens, 20 e poucos, não, estou pensando nisso mais para frente. Mas não deixe de pensar, né, não deixe de se planejar, porque a gestação bem planejada, os resultados são melhores, né, diminui a ansiedade, você tem aquilo, né, como sempre um prazer da maternidade. Nesse ponto tem mais um mito ou verdade, né? Então, eu congelei óvulos, por exemplo. A pessoa fala, congelei óvulos, então tá garantido que eu vou conseguir engravidar. Mito ou verdade? É um mito, nem sempre dá certo, né? Hoje a gente tem técnicas bem avançadas, né? A gente tem procedimentos que a gente chama de alta complexidade, que é a FIV, a fertilização in vitro, né? Ou a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, que é mais avançada ainda, que aumenta consideravelmente as chances de engravidar, mas não é 100%, né? Porque quando a gente fala de gravidez, a gente não pensa só em colocar um embriãozinho e ficar grávida. A gente tem que chegar ao final da gravidez com um bebê saudável para casa, né? Então, existe maior chance de abortamentos, né? De complicações, do óvulo não estar viável depois de algum tempo congelado, né? Não é 100% deles que vão estar. Depende também do espermatozoide. Então, assim, são muitas variáveis, então a gente não consegue garantir que é 100%. Mas é uma chance maior do que se a gente deixar a maternidade sem congelamento ficar muito para frente. Naturalmente, né? Naturalmente. Que é 10% depois dos 40%, né? E com as técnicas a gente pode chegar a 40%, mas ainda não é 100%, né? A gente está até distante, mas é uma melhoria considerável. Aumenta muito, não aumenta realmente consideravelmente. E uma coisa assim, a gente quando envelhece, esse processo, o óvulo envelhece, mas o nosso corpo também envelhece e o nosso útero também envelhece. A saúde uterina, ela interfere nesse processo da gravidez? Interfere. A gente vê que existem maior incidência de problemas de placentação, né? Que é a inserção da placenta no útero. Muitas vezes porque tem alteração endometrial ou porque nas mulheres também com uma idade um pouco mais avançada, tem maior prevalência de miomas, de adenomiose, de outras questões ginecológicas que podem influenciar o processo de placentação. Então, sim, também tem um impacto sobre
o envelhecimento do órgão. Toda essa questão, né? Sim. Tem um peso social, né? Uma pressão social da engravida. Nossa, mas você já tem 30 anos, você já tem, assim, tem uma pressão social que recai muito sobre a mulher, infelizmente, né? Então, tem um peso invisível, assim, sobre essa questão de optar, e é uma opção. Hoje em dia, a gente sabe que é muito mais, não o tempo certo, mas tá preparada, né? Tem vontade daquilo acontecer. Então, dessa questão da gravidez tardia, a gente fala muito desse ônus. E qual que é o bônus de ficar grávida mais tarde? Esse é um ponto muito legal, Juliana, porque existem também vantagens da gente ter uma maternidade mais, né, para frente, porque você se planeja melhor, você tem uma independência e uma estabilidade financeira maior, uma maturidade psicológica e afetiva que te permite cuidar daquele filho ou ter mais certeza desse desejo da maternidade. Então, acho que são várias outras vantagens que a gente tem que colocar. E o que a gente sempre fala para as mulheres seja autêntica com o seu desejo, né? Então, se você deu mais tempo de pensar se é isso mesmo que você quer e seguir aí nesse plano. Então, a maternidade tardia tem benefício, não é só risco, né? Não é assim uma coisa totalmente inócua, a gente sabe que tem riscos, mas tudo tem risco na vida, né? Tudo. A gente tem que entender que tudo tem risco, todo mundo está propenso a acontecer qualquer coisa, desenvolver doenças, e ficou sempre muito estigma nessa questão. É verdade. Existe um medo muito comum que é da síndrome de Down ou de outras cromossomopatias, porque elas são proporcionalmente maiores, né, mais prevalentes na idade mais avançada, mas elas também são muito frequentes nos jovens. Em termos absolutos, o maior número de crianças que vão ter esse tipo de alteração estão nas pacientes jovens. Então, o risco ele existe sempre, né? Lógico que ele vai aumentar, mas ele não é 100%, né? Então, por exemplo, a gente tem um risco de 1 para 1.250 nas pacientes com 25 anos, aí ele aumenta para 1 para 300 com 35 e 1 para 100 para mais de 40. Então, nossa, é um risco 10 vezes maior, mas ainda assim ele é um risco de 1%. É um risco baixo, ou seja, 99% das não pessoas terá. não vai ter. Exato. Né? E hoje a gente consegue identificar bem precocemente com os exames, né, se tem alguma coisa acontecendo na gestação. Mas eu acho que o importante é isso, a gente entender que risco sempre tem, né, que a gente vai assumir esses riscos e sempre, eu falo assim, procurar um profissional e um atendimento e aderir ao pré-natal, né? A gente não pode, a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Não só como profissional, mas principalmente como gestante. Excelente. A mala que a gente carrega na vida, o peso dela vai depender do que a gente coloca, né? Então, o que a gente coloca, a gente tira. Agora, essa questão, uma mensagem que eu acho que é interessante, né, para as mulheres, assim, quem opta por ter filho mais tarde, não é só na hora de engravidar, como você falou, né, tem um planejamento. Então, anos antes, a gente tem que cuidar da nossa saúde, tem que cuidar do estilo de vida, tem que viver adequadamente, porque daí a gente consegue, de fato, diminuir esses riscos, né? Diminuir o risco como todas as outras condições. Então, acho que esse é um ponto que você falou que é muito importante, que tem que ter esse planejamento pré-concepção, independente de que acontece. E tem que ser o casal. O parceiro, não importa, sempre tem que ser as pessoas que estão envolvidas nesse processo participando, né? Exatamente, participando na decisão, participando nas questões de saúde, no suporte, né, emocional também, porque muitas vezes, congelei o óvulo, mas aí eu vou partir para um tratamento de alta complexidade. É um tratamento pesado que requer uma dedicação, tem uma exigência física da mulher, mas também tem uma exigência psicológica e o parceiro tem que estar sempre ali do lado, apoiando e tomando as decisões juntas, né? Muito obrigada, André. Excelente. Acho que derrubamos vários mitos aqui nesse episódio. E muito obrigada, é um prazer poder contar com você. Obrigada, Indiana. O prazer foi meu.